Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É bom estar na casa do Senhor e poder trazer a palavra de Deus, trazer o bom alimento ao coração do povo de Deus, porque a gente sempre parte da premissa que primeiramente tivemos que nos alimentar, tivemos que nos preparar, estudar, consagrar, para então entregar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós estamos estudando aí uma nova série. Essa série é baseada na carta de Paulo aos Efésios. E o objetivo é exatamente o crescimento espiritual da igreja, a maturidade, buscando ter assim uma fé sólida. E com isso podermos vencer as lutas que enfrentamos diariamente. Não estamos isentos de passarmos por lutas e provações, mas nós cremos que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como nós falamos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E logo no início, o autor dessa carta, ele se identifica. Ele logo no primeiro versículo, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo, ele se identifica como o remetente, como o autor dessa carta. E essa carta, queridos, foi escrita durante um período em que Paulo estava em prisão. Foi a sua primeira prisão em Roma. E nesse período, então, Paulo tem a oportunidade de escrever 4 cartas. Além de Efésios, a carta aos Efésios, ele escreveu, nesse período de prisão, a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Isso foi num período de aproximadamente 60 e 61 depois de Cristo. É interessante que a relação de Paulo com a cidade de Éfeso está relacionada já a relação de Paulo com a cidade de Éfeso está relacionada com o final da sua segunda viagem missionária e a sua terceira viagem missionária. Ali em Éfeso, Paulo passa aproximadamente 2 anos pregando o Evangelho. Talvez seja um dos locais aonde mais tempo ele permanece, cuidando da igreja, edificando o povo de Deus. E durante esse tempo, na cidade de Éfeso, aquela cidade que abrigava o famoso templo da deusa grega Ártemis, Paulo viu a conversão de muitos à fé em Cristo. Através da pregação por ele realizada, discípulos puderam então conhecer a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho avançava, da mesma forma que o Evangelho progredia e vidas eram alcançadas, também com isso gerava-se problemas, porque aquelas pessoas que eram adoradoras da deusa Ártemis, eles procuravam impedir o andamento, o avanço do Evangelho. E a palavra fala no livro de Atos de um ourives chamado Demétrio, que fazia objetos de adoração a Ártemis, e viu seu negócio sofrer muito, porque as pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Aconteceu então um tumulto na cidade, e isso levou Paulo a deixar a cidade de Éfeso. E, claro, ele fez exatamente para que a mensagem do Evangelho não fosse paralisada diante daquela perseguição, daquele tumulto. A carta aos Efésios, ela abrange 2 pontos principais. O primeiro é a salvação realizada através de Jesus Cristo. Paulo dá uma ênfase nessa carta em especial, a salvação na pessoa de Jesus. É importante lembrar que naqueles dias, muitos falsos mestres visitavam as igrejas, e dentre eles existiam os chamados crentes judaizantes,
que pregavam que além da conversão a Cristo, era necessário a observância da lei. E Paulo vai se contrapor falando acerca da salvação única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Além disso, um outro ponto muito forte nessa carta é que a igreja, em sua relação com Deus e com o mundo, Paulo vai falar que a igreja ela tinha uma relação aonde ela estava inserida. Ela não poderia simplesmente estar fora desse ambiente, ela precisava interagir com outros. E Paulo então vai falar dessa postura do crente. Nessa carta, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos conduz a uma reflexão profunda sobre a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Se você tem desejo de conhecer quem você é como filho e filha de Deus, você não pode deixar de ler a carta de Paulo aos Efésios. Ele nos convida a considerar como podemos nos revestir com as virtudes divinas. Nessa carta, Paulo vai expressar, vai mostrar várias virtudes que são comunicáveis com o homem e que nós podemos implementá-las na nossa vida. Com isso, precisamos abandonar as antigas maneiras de viver e abraçar a plenitude da vida em Cristo. Não há como a gente querer manter a estrutura do passado, o pecado que outrora praticávamos, nesse novo tempo com Cristo. Precisamos nos desvencilhar dessas coisas e viver uma nova realidade com o Senhor Jesus. É nesse contexto que Paulo então inicia a sua carta. E aí nós vimos que no primeiro capítulo, logo nos versos iniciais, Paulo vai falar das bênçãos espirituais. E aqui, nesses primeiros versículos, ele elenca pelo menos 7 bênçãos. A primeira delas, logo no versículo 4, Paulo diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. A outra bênção se encontra nos versos 4 e 5, que declara que nós somos predestinados para a adoção de filhos. Uma terceira bênção se encontra no versículo 6, que diz que nós fomos aceitos no amado. A quarta bênção está no verso 7, que diz que nós fomos redimidos de todos os nossos pecados e fomos perdoados. A quinta bênção encontra-se nos versos 8 a 10 e fala que nós fomos iniciados no mistério divino. A sexta bênção está no versículo 11, assegura que nós obtivemos uma herança. E a sétima bênção encontra-se nos versos 13 e 14, que diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E em seguida, Paulo, nos versículos seguintes, do verso 15 até o versículo 22, vai falar da fé daqueles primeiros cristãos, daqueles irmãos que compunham a igreja de Éfeso, e vai enaltecê-los, porque eles se mostram firmes nos caminhos do Senhor. Vai estar intercedendo por suas vidas, orando para que aquela igreja permaneça fiel nos caminhos do nosso Deus. É a partir daí então que nós chegamos ao capítulo 2. E nessa noite nós vamos meditar nessa parte inicial do capítulo 2 até o versículo 22. Mas nós vamos ler em especial os versos 13 a 22, pois o tema da nossa mensagem nessa noite é aproximados mediante o sangue de Cristo. Assim, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e pudesse acompanhar a leitura a partir do versículo 13. Também quero pedir a você que vai ter acesso a essa mensagem
através do nosso canal no YouTube, a toda a igreja presente, a inscrever-se no nosso canal. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 13: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei daquilo que o presbítero Cleito falou na última terça-feira. Às vezes a gente lê e dá um nó, né? Paulo tem uma linguagem que você precisa ler, reler, porque às vezes a gente realmente precisa aí buscar entender o texto para poder trazer o alimento. E nessa carta, em especial nesse início, nós vamos ver a escrita de Paulo, ela nos levando a pensar realmente naquilo que ele quer falar à sua igreja. Nessa passagem, queridos, a pessoa de Jesus, ela é enfaticamente citada. Nesses versículos, daqui do versículo 13 até o versículo 22, por 10 vezes, Jesus direta e indiretamente é citado. Desculpe, 8 dos 10 versículos, em 8 dos 10 versículos, Jesus é direto ou indiretamente citado. E para entender porque Paulo coloca Jesus no centro da sua carta, é preciso entender o seu pensamento, né? É preciso entender a lógica da sua escrita. Por isso a gente vai precisar então agora voltar ao início do capítulo 2. Logo no início nos é dada uma descrição da humanidade caída. E essa descrição, queridos, é terrível, porque essa situação da humanidade caída mostra que o homem está separado de Cristo. No versículo 1, diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecado. No versículo 2, diz que nós fomos enganados pelo mundo. No versículo 2 também diz que nós fomos dominados por Satanás. No versículo 3, diz que nós somos degenerados. E também no versículo 3 diz que nós somos filhos da ira e condenados à punição. E lá no versículo 12, diz que nós somos completamente perdidos, desamparados e sem esperança. Esses versículos iniciais do capítulo 2 revelam exatamente a humanidade caída. Paulo, ele quer mostrar a situação do homem distante de Deus. Se no primeiro capítulo nós vimos Paulo falando das bênçãos espirituais,
Nós vimos Paulo elogiando aqueles irmãos acerca da sua fé e por eles orando. Agora Paulo vai falar da realidade de outrora, de como eles viviam, e que é a realidade de muitos que não conhecem ao Senhor, porque o mundo, ele não aceita que se encontra rebelde de Deus. Às vezes ele nem aceita a existência de Deus. E quando aceita a Deus, é no sentido de enquadrar Deus dentro da sua vontade. É um Deus subserviente, é um Deus que está a atender à vontade humana, aos desejos humanos. É por isso que Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 12, diz: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a palavra de Paulo aqui em Romanos capítulo 3, verso 12, corrobora com aquilo que ele afirmou no início do seu segundo capítulo da carta aos Efésios, mostrando essa humanidade caída, essa humanidade rebelde, essa humanidade distante de Deus. Mas diante desse quadro aterrador, queridos, qual é a atitude de Deus em relação a essa humanidade caída? Deus teria todo o direito de lançar toda a humanidade direto no inferno. Deus teria todo o direito de condenar-nos a partir da sua ira, por conta do pecado por nós cometido. Nós não temos como reivindicar nada a Deus, dizer: Senhor, mas eu sou tão bonzinho, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Mas a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Esse, queridos, é o estado do homem, estado de desobediência, de rebeldia, de apatia espiritual. E com isso, não haveria nada que justificasse Deus querer algo conosco. Porém, observe o que está escrito nos versos 4 e 5 e o verso 13. No verso 4 e 5 diz assim: todavia, há um mais, há um porém. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui é: olha, vocês estavam rebeldes, vocês estavam distantes de Deus, vocês estavam condenados ao inferno, porém, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, não fomos nós que amamos a Deus, Deus nos amou primeiro. Mas veja também o versículo 13, que diz: mas, porém, todavia, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Estávamos distantes de Deus, não queríamos nada com o Senhor, porém, agora, nós fomos aproximados. Mas quem é que nos aproximou a Deus? Fomos aproximados através do sangue de Cristo. Não são as obras humanas. Durante muito tempo, a igreja oficial procurava ensinar que através de boas ações, as pessoas poderiam aproximar-se de Deus. Queridos, nós não fomos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. E o que Cristo está dizendo é que a nossa salvação é mediante o sangue dele. O Senhor Jesus,
por sua morte na cruz do Calvário, nos trouxe de volta a plena comunhão com Deus. Estávamos com a nossa relação rompida. Não sei se vocês se lembram do tempo de infância, mas eu recordo dos meus dias de criança, que quando a gente queria brincar de mal, a gente botava assim um dedo um do outro e mandava partir. Estamos de mal, não se fala, né? Ainda hoje tem uns casais que vivem de mal, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Nós estávamos assim, de mal com Deus, não porque Deus quisesse isso, mas por conta do nosso pecado, da nossa rebeldia. Tudo que foi perdido pelo pecado, tudo que foi perdido pela queda do primeiro casal, foi recuperado, foi restaurado, e nós que cremos, fomos aproximados a Deus mediante o sangue de Jesus. Tínhamos tudo para vivermos separados de Deus, tínhamos tudo para sermos condenados, mas Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, e mediante o seu sangue, nós nos aproximamos dele. Queridos, isso é tremendo. Infelizmente hoje, a igreja não percebe o grande valor do sangue de Cristo. Vivemos, amados, diante de um mundo secularizado, aonde as pessoas vivem atrás do poder, da fama, do dinheiro, das coisas materiais. O mundo gira em torno do ter, quando na verdade a nossa atenção, o nosso cuidado seria viver em torno daquele que diz: eu sou, servindo a um Deus Todo-Poderoso, que nos reconciliou com Ele, mediante o sangue do seu Filho. Mas aí você pode dizer: pastor, o que quer dizer que nós fomos aproximados de Deus mediante o sangue de Jesus? E aqui eu gostaria de apresentar 7 significados do que significa aproximado mediante o sangue de Jesus. Assim como no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai apresentar 7 bênçãos espirituais, aqui nós temos 7 significados do sentido do que seja aproximados mediante o sangue de Cristo. E o primeiro significado se encontra nos versos 4 e 5, que dizem assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O primeiro significado é que nós nascemos de novo e recebemos vida eterna. Então o sentido de ser aproximado mediante o sangue de Jesus tem o valor de que nós nascemos de novo, que nós agora recebemos a vida eterna. Nós que estávamos espiritualmente mortos por causa do pecado, nós fomos vivificados pelo milagre do novo nascimento. Eu acredito que vocês se lembrem do encontro de Nicodemos com Jesus, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E nos versículos 3 e 5, nos é relatado que, em resposta à palavra de Nicodemos, Jesus declara: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, disse Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. No momento, queridos, em que nós cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador, nós nascemos de novo.
Olhe só o que está escrito lá em João capítulo 1, versos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O seu novo nascimento não foi pela vontade de homem, mas foi pela vontade do Deus vivo. É por isso, queridos, que nós, tendo recebido o Senhor Jesus Cristo, nos tornamos possuidores, herdeiros da vida eterna. Lá em 1 João capítulo 5, versos 11 e 12 é dito: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não há outro caminho ao Senhor, somente através de Jesus. Ainda hoje há algumas pessoas que se enganam, que acreditam que no apagar das luzes, Deus vai permitir que o homem que morreu sem confessar a Cristo encontre uma vereda, uma forma de chegar aos céus. Não existe. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E nós, queridos, que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, diz: Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Deus nos concedeu grandiosas e preciosas promessas, e às vezes nós estamos envolvidos com coisas que não agradam o coração de Deus, quando temos coisas tremendas para as nossas vidas. E o que Deus está falando aqui é nos exortando a termos os nossos olhos fitos nele e não nas coisas deste mundo. Assim, o primeiro significado da expressão aproximados mediante o sangue de Cristo é nascer de novo e receber a vida eterna. Vejamos agora o segundo significado, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O segundo significado é que nós fomos ressuscitados para nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo. Aí você diga assim: pastor, pirei de vez. O que quer dizer que Cristo nos faz assentar em lugares celestiais? Eu estou assentado nessa cadeira aqui na igreja. Eu me assento na cadeira na minha casa. Como é que Cristo vai me fazer assentar em lugares celestiais? O significado disso, queridos, é que nós, pela fé, estamos unidos a Cristo e com Cristo. Ele que foi levantado e exaltado às mais altas alturas em glória. Nós outrora estávamos nas profundezas mais baixas do pecado, nós estávamos no charco, nós estávamos na lama, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos fará assentar nos lugares celestiais. Pecadores como nós estaremos com o nosso Deus. Isso é um privilégio, queridos. Nós não somos mais porcos para nos estar lameando no pecado. Somos ovelhas, podemos até passar pela lama, mas a lama não é o nosso destino. O nosso destino é o céu.
Essa, queridos, é a nova posição, pela graça. Agora somos cidadãos do céu. Veja o que diz Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, que coisa maravilhosa! Isso tudo passará. Tudo passará. Estaremos na presença do nosso Deus, com um corpo incorruptível, glorioso, não por mérito nosso, mas porque na cruz Ele morreu em nosso lugar. É Ele que nos capacita. Essa é a nossa nova cidadania. Ah, pastor, quer dizer que além de ser brasileiro, eu sou cidadão dos céus. Além não, você é genuinamente cidadão dos céus, porque o Senhor conquistou isso por você. Mas há um terceiro significado. Versículos 8 a 10 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O terceiro significado é que nós fomos salvos pela sua graça. Queridos, que grande afirmação é essa? Vocês são salvos. Ela inclui todas as bênçãos que se tornam nossas por meio da fé em Cristo. E observe que nesse versículo, o Senhor, falando por Paulo, nos chama a atenção para algumas verdades. A primeira é que a salvação é uma posse do momento presente. Vocês são salvos. Não é que vocês serão. Vocês são salvos. Eu sei que às vezes alguns ficam com receio de fazer essa declaração, mas não tenha medo, porque quem diz isso é o próprio Deus acerca da sua pessoa. Se você é um crente, se você é um discípulo de Cristo, se você verdadeiramente se mantém fiel aos caminhos do Senhor, não tenha medo de dizer essa declaração: eu sou salvo mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Mas além disso, há uma outra verdade aqui nos versos 8 a 10, é que é totalmente pela graça. É graça, irmãos. Tem um cântico que fala exatamente isso. É graça, não é nada além de graça. Não é mérito, não é esforço, não é nada que façamos para alcançar a salvação. Pastor, mas aí a minha parte? A sua parte é reconhecer que você é um miserável pecador. A sua parte é reconhecer que você não tem direito a nada. A sua parte é reconhecer que o seu lugar é no inferno. Mas pela graça Ele nos amou primeiro. Pela graça Ele nos resgatou. Pela graça temos o nosso nome escrito no livro da vida. Pela graça um dia estaremos eternamente na presença do nosso Deus. É claro que nós estamos numa caminhada, num processo, santificação. Sede santo como eu sou santo.
exército, é uma ordem de Deus, e aí eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, eu preciso viver retamente, eu preciso combater o pecado que bate à minha porta, que me assedia constantemente, eu preciso dizer não à iniquidade. É algo que cada um de nós é responsável. Mas há uma outra verdade aqui, nesses versos 8 a 10, é um presente recebido por meio da fé, é pela fé, e a fé é um dom de Deus, é Deus que dá essa fé, é Deus que nos encoraja a estar na casa do Senhor. Eu jamais me imaginava indo a uma reunião de crentes, eu nem gostava desse povo, até que um dia, o Senhor me arrastou a um lugar aonde os crentes estavam reunidos, aonde eles estavam adorando, aonde eles pregaram a palavra de Deus, e aonde o Senhor me alcançou com o seu perdão, mediante a fé. E a outra verdade que nós encontramos, é que tudo isso, que está registrado aqui nos versos 8 a 10, tem uma finalidade. Se Paulo começou dizendo que nós não fomos salvos pelas obras, mas pela graça, aqui ele diz que a nossa salvação tem uma finalidade, para fazermos boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras, para fazermos boas obras. Não é qualquer obra não, não é a obra da carne, é fruto do Espírito, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Tudo foi preparado por Deus, para que nós colocássemos em prática o nosso amor a Ele. Mas há um quarto significado, do que significa nós sermos aproximados mediante o sangue de Cristo. Veja os versos 14 a 17. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. O quarto significado, queridos, é que nós fomos reconciliados e agora estamos em paz com Deus. Nós que éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus por meio do derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo, todas as barreiras raciais e sociais foram quebradas, mas a principal barreira de todas, era aquela que existia entre nós e Deus, que era o pecado, e que foi completamente varrida na pessoa, na obra de Cristo, consumada na cruz. Talvez você diga assim: pastor, por que Ele fez ambos um? Vocês devem lembrar-se que naqueles dias nós tínhamos o povo judeu, o povo da herança e os gentios, todos aqueles que não eram da herança do Senhor, romanos, gregos, persas, todos estavam nesse grupo de gentios. E Deus então, através de Jesus, fez esses dois grupos único. Agora, não há judeu nem grego, somos um em Cristo Jesus, comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Talvez que aqui ainda estejamos separados por placas denominacionais, mas haverá um dia em que o Senhor Jesus, no ressoar da trombeta, aqueles que estiverem já descansados no Senhor ressuscitarão,
e juntamente com os que estiverem vivos, subirão ao encontro do noivo. E a Bíblia diz que a igreja invisível do Senhor irá ao encontro do amado das nossas almas. Queridos, eu anelo por esse dia, eu aguardo esse tempo, que essa seja a esperança no nosso coração, que esse amor possa arder em nossos corações. Veja a declaração confortadora que há no versículo 14, ele diz: Ele, Jesus, é a nossa paz. O mundo pode estar num caos, o mundo pode estar na guerra, o mundo pode viver em conflitos, o mundo pode estar refém da violência, porém nós temos a nossa paz, não naquilo que o homem ou as instituições humanas possam arbitrar, mas a nossa paz está em Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a Bíblia diz que, se possível, devemos ter a paz com todos os homens, mas nós sabemos que não há como, sempre alguém vai querer nos destruir, porque esse é o alvo do inimigo. Mas a paz com Deus deve ser perseguida por cada crente. Termos um coração segundo o Senhor não é uma possibilidade, é uma necessidade. Precisamos lutar com todas as nossas forças. Mas há um quinto significado. Nós fomos trazidos para um novo relacionamento com Deus. Veja o versículo 18: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo, de descendência judia, ele está escrevendo aos crentes de Éfeso, na sua maioria gentios convertidos, e ele está dizendo: olha, por meio de Jesus, tanto nós, judeus convertidos, como vocês, gentios convertidos, todos nós que se converteram, todos aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, têm acesso ao Pai, por um só Espírito. E aqui a Trindade se faz presente. Por meio dele, Jesus, temos acesso ao Pai, por meio do Espírito Santo. Queridos, temos acesso a um novo relacionamento com Deus, e isso nos é revelado em cada palavra desse versículo. É por meio dele, referindo-se ao Senhor Jesus, somente através de Cristo. Daí que um dos pilares da reforma protestante foi solos Cristo, somente Cristo. Não há outro mediador entre os homens e Deus, somente Jesus. Outra coisa que nós identificamos aqui no versículo 18, tanto nós como vocês, significa judeu, gentil, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, homem, mulher, todos são contemplados. Só fica de fora quem quer. É por isso que cabe à igreja pregar o Evangelho. Não podemos, queridos, deixar essa responsabilidade que é minha, que é sua. Por último, nesse versículo 18 temos acesso ao Pai. Significa uma estrada, uma recepção. Não precisamos de mediadores humanos. Conhecemos Deus não apenas como Deus santo e justo e poderoso Criador, mas como nosso gracioso e amoroso Pai celestial.
Deus se coloca aqui nesse versículo como nosso Pai. E tudo isso através do Espírito, referindo-se àquele que é o consolador da nossa alma, mas não apenas o nosso consolador, Ele é o nosso guia, e nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Há um sexto significado: nós fomos feitos membros da família de Deus. Veja os versículos 19 a 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amados, a família de Deus é a igreja. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele exorta a cada um de nós: não deixem de se congregar. Vivemos dias, amados, onde prolifera o número daqueles que são tidos como desigrejados, que não querem assumir compromisso com o corpo, que querem viver isolados, viver individualmente, mas não é isso que o Senhor deseja para a sua igreja. O Senhor quer que nós sejamos corpo, e dependendo um dos outros, nos ajudando mutuamente, crescendo juntos. Não estamos aqui numa competição para saber quem vai chegar mais rápido no céu. Se você é crente e quer chegar rápido no céu, sua oração hoje vai ser: Senhor, me mata logo hoje, tira a minha vida, Jesus. Pastor, nessas suas palavras, pastor, depois Deus escuta. Nós não estamos em competição, nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente.